Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal da Semente Estelar. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Diana e para quem já é costume estar aqui a assistir-me todos os dias, a minha gratidão pela vossa conexão. Bora lá para mais um tema de uma tiragem coletiva. O que é que esse ser amado que vocês vão mentalizar irá fazer a nível de atitudes para esta semana? O que é que ele ou ela pensa em fazer relativamente a vocês consoantes esta semana? Eu tenho duas opções de escolha que eu vou mostrar enquanto vou tirar o mantra. A primeira opção, a caixinha branca. E a segunda opção, o pêndulo de madeira. Vão mentalizando para ver o que é que querem escolher. Eu vou baixar e vou retirar o mantra para hoje. A mensagem da espiritualidade para o dia de hoje. Bora lá. Relembrando que a tiragem é coletiva, muitas energias envolvidas, portanto, tentem traduzir para o que fizer mais sentido para o vosso momento. O bem-estar é o estado natural do meu corpo. Já não é a primeira vez que sai este mantra, o que me indica que provavelmente existem aí pessoas a assistir às tiragens que podem estar a atravessar uma fase em que sentem um mal-estar a nível mental, a nível emocional, até mesmo a nível espiritual. Há uma energia no ar talvez mais pesada, mais densa, que vocês não se conseguem sentir leves, frescos e soltos, ou seja, existe um mal-estar, não é? E por consequência pode provocar até mesmo dores físicas, dores musculares, algumas doenças, dores de cabeça, têm que traduzir para o que fizer mais sentido para o vosso caso. Há um mal-estar a nível energético e até mesmo a nível da maneira como vocês sentem o vosso corpo e, por consequência, também a nível mental, a nível emocional, porque nós somos um todo e está tudo interligado, não é? E o nosso corpo comunica connosco. E, portanto, nós também temos que estar dispostos a ouvir e compreender as mensagens que o nosso corpo nos transmite. Na metafísica, cada doença e cada tipo de dor tem um significado a nível de instabilidade emocional, a nível de causa emocional que provoca essa doença ou essa dor. Portanto, estejam atentos a essas questões e, portanto, mentalizem-se e escrevam, comecem por materializar nos comentários. Escrevam, mas também façam o vosso trabalho interno no sentido de perceberem realmente qual a relação da dor física e com a causa, neste caso, emocional, não é? Com a metafísica. Se quiserem, podem mesmo pesquisar aí na internet relativamente a esse assunto, que eu tenho a certeza que se não estão dentro do assunto, vão achar imensamente interessante, ok? Comecem por materializar que o bem-estar é o estado natural do meu corpo. Escrevam nos comentários. E vamos começar então com a leitura. Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para poderem escolher com mais calma. Eu vou começar por quem escolheu a caixinha de cor branca. E vou começar por retirar aqui uma energia geral com o oráculo da Fênix. Relembrando que a tiragem é temporal e é válida no momento em que a encontrarem e a abrirem. O que é que ele ou ela tenciona fazer relativamente a vocês esta semana? Temos uma carta muito positiva, a carta da abundância. É a carta número 1 aqui deste oráculo. Portanto, número 1, talvez novos inícios, não é? Se passaram aí por uma situação no vosso relacionamento e se ainda estão a passar de alguma sobrecarga, de algum peso, de algum fardo, de algum problema, de algum mal-estar, não é? Porque aqui o mantra fala-nos de bem-estar, é sinal que provavelmente vem de uma situação de mal-estar.
até mesmo mal-estar emocional, porque temos aqui muito o elemento da água que fala nas nossas emoções. Então, alguma situação menos confortável aí, relativamente a esse ser amado que mentalizaram. Para alguns casos, até mesmo algum afastamento, porque vemos aqui uma pessoa que está de costas, não é? Então, se esse ser amado, por algum motivo, provocou um afastamento, ou até mesmo em alguma fase deu aí as costas, e dá aí a entender que o caso está perdido, que não há volta a dar, então é uma carta positiva no sentido de, energeticamente, no inconsciente desse ser amado, ele querer uma prosperidade e uma abundância ao vosso lado, no vosso relacionamento. Se foi alguém que não ofertou, se foi alguém que deixou a desejar, que recebeu o que vocês doaram e que virou as costas sem oferecer a parte dele em igual medida, então pode ser que isso esteja a pesar na consciência dessa pessoa e que esteja a mexer com ele emocionalmente. Vocês mexem com ele ou com ela a nível emocional, sem sombra de dúvida. E a pessoa, quando lembra de vocês, independentemente da vossa situação, quer estejam juntos ou afastados, lembra-vos e recorda-vos como pessoas com boas características, com bons ideais, com bons padrões e com bom potencial para estar ao lado dessa pessoa. Vocês, para ele ou para ela, são seres abundantes. Portanto, ele lembra-se de vocês, ou quando olha para vocês, vê um grande potencial, ou para continuar a investir nesse relacionamento e não desistir, ou então para correr atrás. Se foi alguém que deixou a desejar e que não ofertou, então é alguém que tenciona vir a ofertar uma atitude com mais abundância, uma atitude de mais valor, uma pessoa com os braços abertos, mesmo que esteja de costas voltadas, que a nível energético vai ficando mais receptivo para se abrir às próprias emoções, porque também podemos estar aqui a falar de seres amados que foram demasiado fechados no que toca a demonstrar as emoções e os sentimentos. Então é alguém que a pouco e pouco vai abrindo o campo energético, vai abrindo o coração, tanto em primeiro lugar para reconhecer as emoções que tem e os sentimentos para ele próprio, ainda numa atitude se calhar de afastamento, mas energeticamente com uma tendência de vir a abrir-se a nível emocional também para vocês consoantes, porque aqui estamos a falar de energia geral do inconsciente. Portanto, é uma tendência favorável de se abrir ao lado emocional, porque, independentemente da vossa situação, ele ainda vê potencial na vossa relação. É muita água, não é? Incluindo aqui cascatas a cair, a jorrar água que representam as nossas emoções. Portanto, a pessoa pode estar um pouco agitada emocionalmente, alguma confusão ainda na cabeça dele ou dela, porque temos aqui umas nuvens, temos umas árvores que tapam um pouco o caminho, até mesmo podem tapar a luz do sol, portanto, um pouco de confusão e instabilidade. A árvore fala-nos de paciência, mas também nos fala do fruto a ser colhido no tempo certo. Então, talvez implique uma paciência da vossa parte, que seja um caso que implique tempo para poderem colher o fruto no tempo certo, no tempo da espiritualidade. Eu sinto aqui que para alguns casos pode ser uma situação que já vem de vidas passadas e que podem ter aí um elo energético de equilíbrio de energia kármica com essa pessoa que já vem de uma vida anterior. Mas alguém que ainda vislumbra, mesmo que esteja longe de vocês, uma prosperidade nesse relacionamento, algo firme, que tem pensamentos e sentimentos enraizados, mesmo que em alguma altura tenha dado a transparecer que não sente nada, ou que é isento de sentimentos, ou que não gosta tanto assim, é algo que não corresponde à realidade.
Mas vamos agora destrinchar aqui com o oráculo dos anjos e vamos ver mais detalhes de quais as energias predominantes para esta semana a nível de atitudes dele ou dela em relação a vocês. Tragam a energia dessa pessoa para a mesa. Tenho aqui muito forte a energia de recomeçar ou de se permitir a um começo. Vamos ver o que é que temos aqui então. O que é que a espiritualidade nos quer transmitir? Temos o 2 de espadas, o mundo, o valete de paus, a estrela, o 5 de ouros, o rei de paus, o 7 de ouros, o 10 de espadas e o 3 de paus. Exatamente. É alguém que ainda planeia no plano mental, mesmo que esteja de costas voltadas, porque a energia central nós temos o 5 de ouros. O 5 de ouros é a energia da falta, da escassez, da ausência. Então eu acredito que é mesmo este posicionamento de costas voltadas, de afastamento, que vocês estão a passar nesse relacionamento. Vocês sentem a falta dele ou dela na mesma medida em que ele está agitado emocionalmente, porque ganha consciência que também sente a vossa falta. Então, se foi alguém que trouxe para esse relacionamento um desequilíbrio, uma falta de reciprocidade, ao mesmo tempo é alguém que no inconsciente já vibra trazer uma cura, porque a pessoa está a tomar consciência que tem saudade. A estrela é saudade. O 5 de ouros é sentir a falta. Então, há uma lacuna. A pessoa não está a viver a sua realidade, a sua vida com plenitude, porque existe uma escassez. Existe, inclusive, arrisco-me a dizer, um medo de perder. Definitivamente. É isso que eu sinto. O rei de paus, aqui o rei de paus, tem um pouco a energia parecida com o imperador. Temos aqui 3 cartas de fogo que me indica que essa pessoa pode ser um pouco impulsiva, ter tomado na altura, no passado, uma atitude um pouco impensada, agir de uma forma muito individualista. Pode ser, para alguns casos, uma pessoa um pouco materialista e demasiado racional, não é? E que provocou aí uma ruptura, um desentendimento, a sensação que está nem aí para vocês, mas que, se foi isso que ele provocou, a pouco e pouco está a sentir com o passar do tempo. Lembrem-se que temos aqui a imagem das árvores que nos fala em paciência, não é? O fruto para crescer leva tempo, portanto, com o passar do tempo, está a sentir uma falta, está a sentir uma saudade e está a repensar na atitude que teve. Há um planeamento de voltar para os vossos caminhos. É uma pessoa que sofre e que quer pôr fim a uma situação que está a provocar o sofrimento de ambas as partes. Pode ser uma pessoa que tenha, em primeiro lugar, de se sentir pronta para tomar uma atitude. Uma pessoa que precise de ganhar um pouco de autoconfiança. Para alguns casos pode ser alguém que se dedicou muito ao lado profissional e financeiro e que, em primeiro lugar, esteja à espera de ter um retorno a esse nível na sua vida, esteja à espera de resolver algo a nível material e financeiro na sua vida, para alguns casos. No entanto, a carta do 7 de ouros também me fala das sementes que vocês já plantaram no passado e da perspectiva que a pessoa ainda tem de virem a ter a oportunidade de a escolher, de colher o fruto dessas sementes no futuro.
Já a imagem das árvores diz exatamente a mesma coisa. Portanto, é alguém que quer ainda viver momentos felizes ao vosso lado, é alguém que quer trazer uma cura, que pode também precisar de buscar uma cura emocional para ele ou para ela, que também ele precise de encontrar o seu bem-estar, porque eu sinto que é alguém que não está a sentir esse bem-estar emocional neste momento. Lembrem-se que é uma pessoa que está um pouco agitada emocionalmente, é alguém que pode estar em conflito interior com ele próprio, inclusive, e que a pouco e pouco esteja a ver o vosso relacionamento por um outro ângulo, por um outro prisma. E eu sinto aqui que já passaram por algumas fases na vida, alguns ciclos na vida que trouxeram sofrimento e que a pessoa quer se permitir finalizar esse sofrimento, inclusive finalizar alguma tendência de alguns seres amados que podem ter de se vitimizarem e de irem adiando o acontecimento das coisas. Há aqui a busca de uma cura, há aqui a busca de alimentar, continuar a alimentar a fé de que as coisas vão ser possíveis de acontecer, por muito complicada que esteja a situação neste momento. Ok? Temos aqui uma fatia inteiramente de naipes de paus que dá-me a sensação que a pessoa pode até mesmo ter um impulso, uma atitude impulsiva de vir na vossa direção. É uma pessoa apaixonada que quer abrir comunicação. O pajem fala-me de comunicação, embora ainda possa estar muito no planeamento a nível mental e não tanto em resolver na prática. Não é? Os desafios. Portanto, é provável que para alguns casos a pessoa até abra aí uma comunicação, tente falar com vocês, mandar uma mensagem, mas ainda continue por algum tempo a provocar alguma ausência. No entanto, que dê algum tipo de sinal de vida para dar aí um sinal de que continua interessado e de que vocês não são indiferentes para essa pessoa. É alguém que tem fé, que com todo este processo, inclusive, pode encontrar aqui um amadurecimento a nível espiritual. Se foi alguém que tomou uma má decisão no passado, então eu vejo a pessoa a amadurecer pela própria quebra de cara, pela escolha que tomou. E eu sinto aqui que a pessoa tem que decidir outra vez, tem que tomar uma decisão no sentido de reverter este quadro e de vir na vossa direção para se permitirem a um novo ciclo, mas que para decidir e que para tomar essa decisão, ele precisa de deixar o medo de lado, ele precisa de ganhar mais autoconfiança na decisão que vai tomar e ter os pés mais bem firmes na terra. É uma pessoa que idealiza muito o relacionamento ao vosso lado, mas tudo no plano mental, no plano da idealização. E que continua por algum tempo com as costas voltadas, embora a nível mental os pensamentos não parem e sejam enraizados e que a pessoa passe por altos e baixos a nível emocional. É uma pessoa que está preocupada com o vosso relacionamento, mesmo que nunca vos tenha transmitido isso. Eu sinto que a pessoa pode estar a reverter um quadro profissional e financeiro na sua vida, no sentido de poder correr o risco de perder financeiramente ou então já ter perdido financeiramente. É alguém que quer um novo ciclo na sua vida, que pode estar preso a determinada situação, mas que quer resolver, que quer colocar um ponto final numa situação que se está a tornar difícil. Este 10 de espadas tem mesmo a mensagem: fim de uma situação difícil, aceitar a mudança e esperar que as coisas melhorem a partir de agora. Recuperação de uma dependência. Então, para alguns casos, a pessoa pode ser dependente financeiramente de uma estrutura ou então ser o provedor financeiro de alguma estrutura, das duas uma. Há aqui uma dependência e como temos aqui cartas de ouros, leva-me a pensar que pode ter a ver com o lado financeiro. No entanto, também pode ter a ver com dependências a nível de bloqueio emocional.
E, portanto, a pessoa também precisar aqui de buscar um equilíbrio e uma cura a nível emocional e mental. Para alguns casos pode haver situações de triângulo em que essa pessoa esteja num outro relacionamento e até situações de quarteto que vocês também estejam neste momento num relacionamento. No entanto, se for o caso, já temos aqui uma carta de finalização de ciclo e uma outra carta de início de novos voos, de novos ciclos. Vontade de se permitir a viver momentos felizes nesse relacionamento. Vontade de reverter todo este quadro. Eu sinto que a pessoa vai agir, que vai querer fazer a sua parte, dar um sinal de vida, mudar aqui a posição e virar-se de frente, porque é uma pessoa que a pouco e pouco vai ficando mais aberta, tanto para ele próprio, para reconhecer e aceitar as próprias emoções, como para depois ter a coragem de levantar voo e de se permitir dar a conhecer melhor no sentido do sentimento que tem por vocês. Os dois arcanos maiores que saíram foram muito positivos, a estrela e o mundo. Portanto, uma pessoa que idealiza um novo ciclo ao vosso lado, mas que vai ser na altura que ele se sentir preparado, o que pode englobar resolver alguns problemas no entorno da vida particular dele ou dela, que pode englobar a estrutura financeira e o bem-estar financeiro. É isso que eu sinto. Vamos complementar apenas com 3 cartas do baralho cigano. É uma pessoa que está no impasse para tomar a decisão, ou seja, ele ou ela sabe aquilo que quer cada vez mais, sabe que precisa de tomar a decisão, mas falta ainda uma coragem, falta a pessoa sentir-se preparada. Pode ser algo que ele tenha que resolver realmente na vida particular, mas também a sua estrutura interna de autoconfiança para fazer mudanças. Porque apesar de ter aqui uma energia de personalidade forte, no fundo, é uma pessoa um pouco insegura. É o que eu sinto aqui. E que tem que trabalhar essas inseguranças. A carta dos ratos, não é? Os desgastes, a sensação de que já não há nada a fazer, as perdas que vocês já sentiram, incluindo perdas emocionais nesse relacionamento. Esta pessoa pode estar mesmo desgastada a nível espiritual. Para um pequeno grupo de pessoas, essa pessoa poderia ter sido alvo de magia ou de mal olhado, ok? O sol e o buquê de flores. Mas graças a Deus, depois aqui, fecha com 2 cartas muito positivas. O sol fala-me de esclarecimento, não é? Aqui estas nuvens, finalmente, a passar e o sol a tomar o lugar das nuvens. Portanto, se foi uma pessoa que ofereceu ausência, ofereceu falta, ofereceu uma mão cheia de nada, eu sinto aqui uma energia de transformação, uma energia da pessoa querer reverter o quadro e na comunicação que tiver com vocês a médio ou a longo prazo vir a esclarecer alguma coisa, de alguma atitude menos positiva que teve com vocês no passado por causa dos desgastes que provocou. É uma pessoa que tem medo de vos perder. Como eu já disse, uma pequena fatia dos que me estão a assistir poderia ter sido alvo de magia e estar a passar então também desgastes a nível de influências que o cercam. É uma pessoa que ainda pensa, apesar de ser muito racional, é uma pessoa que ainda pensa ao jeito dele ou dela vir a surpreender-vos. Fecha aqui de uma forma muito positiva, é isso que ele ou ela planeia, reverter esse quadro. Eu sinto que vocês ainda são capazes de passar por um período em que continuam a sentir que nada acontece, continuam a sentir aí uma perda e uma lacuna, uma ausência muito grande. No entanto, há uma tendência de melhorar. Aqui o Tarot está a aconselhar para vocês consulentes tratarem também da vossa espiritualidade, porque muitos de vocês estão arrasados, tanto emocionalmente como espiritualmente. E que isso vos tira o bem-estar natural do vosso corpo, da vossa disposição. O corpo
está tudo englobado. É o físico, é o mental, é o espiritual, o emocional. Portanto, têm que cuidar de vocês, da vossa energia. Ficar numa energia mais leve e não se deixarem abalar tanto emocionalmente e espiritualmente por causa dos atrasos neste relacionamento. Porque eu vejo que se realmente é isto que vocês querem, é uma questão de tempo, é uma questão de paciência e para alguns casos é uma questão de tirarem aqui um aprendizado, para a grande maioria dos casos, ok? Confirma-se que a pessoa pode estar a passar por desgastes e perdas a nível de dinheiro financeiro, ou uma pessoa que perdeu realmente a nível material, uma pessoa que perdeu o emprego ou que pode estar em vias de perder o emprego, que está aqui a passar por um desgaste de uma estrutura que faz parte e que tem o risco de ficar a perder financeiramente. Eu sinto que é alguém que está a tentar reverter esse quadro, ter até mesmo aqui um novo início a nível laboral e a nível material, e que corre e luta também atrás de objetivos que não são a vida amorosa, que são mais voltados para o lado material. Mas que, no que diz respeito a vocês, esta abundância, além de falar também a nível financeiro, que é uma pessoa que o financeiro é importante para ele ou para ela, é alguém que ainda pensa vir acolher uma prosperidade ao vosso lado. É uma questão de tempo, por muita falta que sintam, por muita ausência que se esteja a prolongar ao longo do tempo, é uma questão de tempo certo para este quadro ser revertido e a pessoa realmente tomar uma decisão concreta, ganhar confiança para fazer isso e reverter o quadro no sentido de iniciarem aqui novos ciclos, ok? É isso que eu sinto, novos ciclos para uma estrutura ao vosso lado. Escrevam nos comentários se acham que a leitura fez sentido. E vamos passar para quem escolheu a opção do pêndulo de madeira. Firmem então o pensamento nele ou nela, tragam a energia para a mesa. Se precisarem de uma orientação apenas na vossa energia, enviem mensagem pelo WhatsApp no número que está na descrição do vídeo. E temos a carta da música. Então, essa pessoa, quando ouve determinada música, lembra-se de vocês. Pode ser uma pessoa que está muito voltada à área das artes, uma pessoa que até esteja a tirar um tempo mais para ele ou para ela para refletir. É isso que eu sinto. E que muitas vezes, ao refletir no vosso relacionamento, ele apanha-se a escutar música ou até determinado tipo de música fazer lembrar vocês consoantes. Eu sinto aqui que a vossa história, mesmo que pareça que a música chegou ao fim, que é uma sinfonia inacabada. Que mesmo, vamos supor, imaginem que a pessoa está afastada, que eu sei que tem aqui muitos casos de afastamento no canal. A pessoa até pode estar afastada ou com a comunicação cortada, mas é alguém que continua a ouvir a vossa música, entre aspas, a vossa história a bater-lhe na cabeça. É alguém que pensa e idealiza em dar continuação a essa melodia, é essa história. E talvez esteja ele ou ela a pensar em ser o compositor do resto da melodia, do resto da história. É isso que eu estou a sentir aqui, ok? Portanto, é a carta número 24, 4 mais 2 ou 2 mais 4 é 6, e o 6 fala-me de introspeção, que foi o que eu acabei de dizer. Uma pessoa a refletir, a fazer uma introspeção sobre o vosso relacionamento. Temos aqui uma personagem com os olhos fechados, que está inclusive a olhar para onde? A olhar para dentro de si próprio. Portanto, é uma pessoa que pode inclusive estar a fazer um auto-julgamento das próprias atitudes. Pode estar a olhar para dentro de si próprio no sentido de
fazer uma análise a nível das atitudes que teve ou até que deixou de ter. E, portanto, talvez esteja a escrever ou a idealizar a composição do resto da pauta, não é? Vemos aqui uma pauta, não é? Portanto, se a música aparentemente está desligada, eu sinto que é uma sinfonia que está inacabada, porque a pessoa ainda pensa em compor alguma coisa. Há algo aqui para ser composto, para ser reparado. Não é? Se a música ficou a meio, se desafinou, é alguém que quer reverter isso, que quer colocar aqui uma melodia completa do início até ao meio e até ao fim. Uma melodia harmoniosa. Porque talvez tenha ficado só pela metade, ou talvez tenha ficado aí a desafinar durante demasiado tempo. Portanto, é uma pessoa que está a olhar-se para dentro, até mesmo a perguntar-se ou a tentar perceber porque é que ele próprio desafinou ou porque é que ele próprio não permitiu que a melodia fosse até ao fim, que está numa atitude muito de introspeção e isolamento nesse sentido, mas a pensar na relação numa forma muito ativa. E que pensa ainda em fazer acontecer no sentido de compor. Há algo aqui para compor, uma sinfonia para compor ou para acabar. É isso que eu sinto. É uma energia geral, inconscientemente, da pessoa ainda querer agir, embora ainda esteja aqui numa atitude passiva, apenas de introspeção, a fazer uma análise do seu próprio comportamento, para alguns casos até mesmo um autojulgamento, e a tentar ver como é que vai reverter o quadro da sinfonia que provavelmente ficou a meio. Ou até que nunca chegou a ser tocada e que a pessoa até já poderia ter feito a composição, mas nunca teve coragem de tocar, digamos assim, de colocar a música a andar. Mas vamos então ver aqui o destrinchar do oráculo dos anjos. Continuem a afirmar o pensamento, nele ou nela, e vamos ver as tendências para esta semana a nível de atitudes. Uma pessoa que escuta música a pensar em vocês é uma pessoa que tem saudade. A espiritualidade pediu-me agora para transmitir esta informação. Portanto, provavelmente temos aqui casos de afastamento. Valete de ouros, rainha de copas, as de paus, rei de espadas, valete de copas, a temperança, a morte, o 7 de paus e o cavaleiro de copas. A pessoa tem sentimento por vocês, é ponto assente. Não há dúvidas. E a energia central é um valete de copas. É alguém que, ainda que de uma maneira emocionalmente um pouco imatura, porque esta energia aqui do rei de espadas faz-me crer que a pessoa é demasiado racional, que às vezes até pode dar aí a impressão que é um pouco fria a lidar com os sentimentos e que poderia ter provocado aqui um desequilíbrio até mesmo nesse sentido, ok? Vocês aparecem aqui no jogo que são a rainha de água ou a rainha de copas, da vida dele ou dela, independentemente de serem homens ou mulheres. Portanto, vocês estão nos pensamentos dessa pessoa de uma maneira
muito fixa, e temos um as de paus. Todas as cartas de as são os novos inícios, e sendo do naipe de paus, é uma pessoa que quer um novo início realmente para fazer acontecer, para colocar a vossa melodia a tocar, ou a acabar de tocar. O valete de ouros fala-me de comunicação. Temos aqui mais cartas que me falam de comunicação, mas se foi alguém que não provocou estabilidade, talvez por ser uma pessoa um pouco mais inconsequente, mais fria, até aquela sensação de ser um pouco mais superficial no relacionamento, é alguém que tenciona comunicar de uma maneira que consiga transmitir-vos, a vocês, mais segurança. Consiga transmitir a sensação de ter uma base mais sólida e o pezinho mais firme na terra. Há algo aqui para transformar. Pode ser diretamente na personalidade dessa pessoa, no seu interior, pode, porque a morte vem por baixo da carta do Rei de Espadas, portanto, pode ser diretamente uma transformação nesse excesso de frieza, nessa racionalidade extrema. No entanto, o Rei de Espadas é alguém que luta por aquilo que quer e que fala muito em verdade. Então, se foi alguém que não agiu de acordo com a sua verdade, é alguém que está a refletir muito no sentido de fazer a transformação necessária, porque é alguém que não está bem com ele próprio nesse sentido e que precisa de equilibrar mais a parte mental com a emocional. Porque mesmo que pareça que seja uma pessoa que não tem sentimento, temos aqui 3 cartas do naipe de copas. É uma pessoa que tem bastante sentimento por vocês, vocês aparecem aqui no jogo, inclusive fecha com um cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas já é aquela energia em que ele consegue transformar a situação de ser racional demais e ter a capacidade de sair de uma energia que por algum motivo a pessoa pode estar na energia de defensiva e não se entregar na totalidade nesse relacionamento, no sentido de entregar o sentimento. Então eu vejo uma tendência de haver uma mudança no sentido da pessoa conseguir dar a perceber a vocês o sentimento que tem. Então é alguém que vai buscar esse equilíbrio. Há uma necessidade de moderação. Poderia ter sido alguém que exagerou na forma racional demais ou fria demais de lidar com esse relacionamento, ou até mesmo de se defender demais, que poderia ter vindo em consequência de algum tipo de trauma do passado. É uma pessoa que vai querer um novo início, não há dúvidas. Um novo início no sentido de conseguir ofertar algo na mesma medida que se calhar vocês já quiseram doar. Então é alguém que quer compor, que quer fazer a parte dele ou dela. Podem sentir, em termos de tempo, que as coisas demoram a acontecer, podem sentir uma monotonia de que os dias passam e nada acontece. Não quer dizer que seja já esta semana que a pessoa vai tomar uma atitude, no entanto, a nível mental, é uma pessoa que pensa constantemente e vocês aparecem aqui na cabeça dessa pessoa, a nível mental. Portanto, é alguém que pensa de uma forma até mesmo forte e impulsiva de ter uma atitude na vossa direção e de abrir uma comunicação. Ou então, se já abriu, alguém que tenciona dar mais estabilidade nessa comunicação, digamos assim, até conseguir encontrar um equilíbrio até mesmo na forma de comunicar, conseguir ser alguém que vos transmite mais segurança. É isso que eu sinto. Aqui a carta da morte, que aqui é a libertação, o arcano da libertação, fala também no fim de uma fase ou situação difícil e até mesmo uma transformação espiritual por parte dele ou dela. A carta da temperança também me fala de espiritualidade. Então podem ter aqui um propósito espiritual em conjunto e a pessoa em todo este processo, tanto ele ou ela como vocês, atingirem um maior amadurecimento espiritual, até mesmo de compreender o papel um do outro na vida um do outro.
ok? É uma energia favorável, que a pessoa não desistiu, é uma energia de saudade, é uma energia da pessoa estar a fazer em primeiro lugar uma introspeção, inclusive do próprio comportamento, porque até pode ser uma pessoa com personalidade forte e muito responsável para outras áreas da vida, mas a nível emocional eu sinto que tem uma dificuldade na entrega. Há aqui uma vibe da pessoa ter-se mantido por muito tempo sem conseguir entregar-se emocionalmente a 100% e mantendo-se ali à defesa, não é? E se vocês forem pessoas mais emocionais, logicamente com uma tendência maior de se entregarem, ficava ali uma situação muito desigual, não é? Muito sem reciprocidade, e é provável que tenham saído frustrados dessa situação. Portanto, eu vejo o reverter esse quadro. A pessoa, fechando aqui com um cavaleiro de copas, para além de tomar a consciência que está realmente apaixonado e que tem sentimento verdadeiro, é alguém que pensa ainda em vir a ser mais recíproco na parte de fazer perceber a emoção, ficar até um pouco mais romântico, conseguir revelar mais esse seu lado sensível, e a própria carta da música nos fala de sensibilidade, porque a música e o compormos uma música ou uma sinfonia fala-nos das nossas emoções. Nós compomos a música através das nossas emoções. Então é alguém que se vai abrindo mais e vai sendo mais receptivo ao seu lado emocional. Há aqui uma romantização do passado. Se já viveram uma história lá atrás e ficou inacabada, ficou por concluir, a pessoa não tira da cabeça, está a fazer uma avaliação de tudo, incluindo dos próprios comportamentos ou da ausência de atitude. Pode ser uma pessoa com dificuldade de se entregar até por trauma de infância ou por trauma de uma situação de um relacionamento anterior. Mas é alguém que vai querer mudar essa situação porque vive presa energeticamente a algo que ficou para trás no que diz respeito a vocês os dois. Portanto, é alguém que quer reformular, é alguém que vai querer inovar, que para conseguir fazer isso precisa de fazer transformações no seu próprio interior. Daí ele ou ela estar a olhar para dentro, não é? De olhos fechados, a olhar para dentro, a fazer uma avaliação interna de si próprio, até mesmo para conseguir perceber o que é que tem de se moldar e encaixar de forma a conseguir ser mais justo e recíproco nesse relacionamento. Algo aqui vai mudar, vai implicar algum tempo, mas eu sinto que essa pessoa vai surpreender, que talvez tenha aqui uma atitude mais romântica que vocês não estariam a contar nem à espera, por ser uma pessoa que no passado foi demasiado racional e até mesmo fria e mais imatura a nível emocional. Baralho cigano. O caixão juntamente com a morte, não é? E temos aqui o caixão bem por cima dele, do rei de espadas. Portanto, esta pessoa vai se transformar realmente a nível interior e, graças a Deus, vai se transformar para dar mais importância e vai ter a capacidade de dar mais atenção e de ter mais abertura ao seu lado emocional, à sua verdade emocional. A carta dos lírios, uma pessoa que, se ficou aí um conflito entre vocês os dois e a lua, se ficou um conflito entre vocês os dois por a pessoa não ter tido a capacidade na altura de doar a sua parte na mesma medida que vocês doaram ou que gostariam, pode haver aqui um peso de consciência e uma necessidade de ficar em paz com vocês. Uma necessidade até de fazer um pedido de desculpa, de fazer um esclarecimento e de atingir um nível de harmonia
com vocês, porque a pessoa pode sentir uma falta de paz, não só interior, por isso é que ele está a fazer o auto-julgamento, como também uma falta de paz com vocês, e isso incomoda essa pessoa. Portanto, há um peso de consciência. Há coisas que ficaram mal entendidas, há coisas que ficaram por explicar. E a pessoa vai querer explicar, vai querer, como eu já referi, para alguns casos, desculpar-se, dar uma satisfação, dar uma justificação. É uma pessoa que pensa muito em vocês. A carta da lua do baralho cigano fala-me mesmo em pensamentos românticos, como eu já tinha dito. A pessoa a abrir-se ao lado mais emocional, mas também me fala de medo, fala-me de receio, até mesmo da vossa reação, não é? Porque se foi alguém que deixou a desejar e que provocou aí algum corte e provocou a quebra da música, da melodia, é alguém que pode ter um bocado de receio da vossa reação, agora se retornar, porque também vocês consoantes, por consequência, podem estar um pouco na defensiva neste momento e terem se tornado mais racionais. Então a pessoa também está um bocadinho com receio da vossa reação, de como é que vocês vão reagir, mas é alguém que consciência pesada vai fazer agir. Ainda que talvez num primeiro ponto ainda um pouco na defensiva para ver a vossa reação, mas que depois, se vocês derem abertura, ele vai acabar por ter uma capacidade maior de equilíbrio para conseguir fazer perceber o seu sentimento e modificar a fase, permitir-se aqui um novo ciclo, finalizar aqui este ciclo, não é? Permitir-se uma libertação de alguma condicionante que o prende, que pode ser a nível de bloqueio emocional, por exemplo, e permitir-se aqui a uma nova fase ao vosso lado. É uma pessoa que ainda quer vir a ter uma harmonia com vocês e surpreender, não é? Surpreender uma pessoa que está a pensar compor o resto da melodia. Para uma pessoa que se mostrou demasiado fria e racional, pode ser uma surpresa, não é? Não é? Imaginem aquele quadro de fazer uma serenata, não é? Claro que a pessoa não vai fazer uma serenata para todos os casos que me estão aqui a assistir, mas é só um exemplo de um tipo de comportamento que não vai muito de acordo com aquilo que vocês estão habituados em relação à frieza dessa pessoa. Mas eu sinto que por algum meio ele vai tentar surpreender. A serenata foi uma excentricidade que eu arranjei aqui, porque relacionei a música com a emoção, não é? Mas pode ser uma palavra, uma forma de comunicar diferente, mais expressiva, uma atitude de vos surpreender que vocês não estejam habituados relativamente à personalidade e ao feitio dele ou dela. É alguém que vem transformado em algum sentido nesse fator e alguém que vai dar mais importância ao lado emocional porque sofre de saudades vossas. E, portanto, é alguém que se está a cobrar neste momento. Portanto, vocês cuidem também da vossa energia, encontrem aqui e metam na cabeça que o estado natural e o bem-estar tem que ser o estado natural da vossa essência, do vosso corpo, do vosso emocional, do vosso mental. Não se deixem desequilibrar até mesmo ao ponto de afetar a vossa saúde, ok? Portanto, cuidem-se. Cuidem da vossa harmonia individual e aquilo que tiverem que transformar no vosso interior e na vossa vida, transformem sem medo, porque aquilo que tiver que ser vosso, será. E se estão aqui numa energia de defensiva, continuem na vossa. No entanto, quando esta pessoa tiver uma movimentada, se for este relacionamento que vocês querem, respondam em igual medida quando essa pessoa tentar comunicar. Nunca respondam dando mais do que aquilo que recebem. Deixem que seja ele ou ela a tomar atitude, a tomar iniciativa e deem-lhe margem para conseguir surpreender, para conseguir ser diferente. Porque se são vocês a fazer, depois essa pessoa pode se sentir numa zona de conforto, dar o vosso sentimento por garantido e acabar por se retrair e acabar por não surpreender.
Ok? Foi esta a leitura, eu espero que tenha batido e feito sentido. Se realmente gostaram, a energia de troca é o like, o comentário e partilharem o vídeo com amigos, conhecidos e familiares. Da minha parte, mais uma vez foi um gosto, um beijinho muito grande e até um próximo vídeo. Fiquem todos bem!